Olá, gente. Meu nome é Andresa e eu estou aqui para apresentar o artigo titulado como Estudo Bibliométrico sobre Governança Corporativa, destacando seus casos práticos e interfaces. Meu grupo é composto por mim, Andresa, Raíssa, Janderson e Wenka, como vocês podem ver. Na nossa introdução, a gente traz um pouco, né, sobre o conceito de governança corporativa, que é justamente relevante no tocante, né, gestão empresarial, principalmente por impor regras na relação diretores, sócios, os chamados shareholders, né, para dar suporte, principalmente na parte financeira, na distribuição igualitária, né, pelo menos no que tange a cada um dos sócios e diretores. Nosso problema de pesquisa, ele está voltado, né, à produção acadêmica, né, a produção acadêmica tanto nacional como internacional do tema. Então, o nosso problema é definido como quais os casos práticos e interfaces existentes na literatura sobre a temática governança corporativa disponíveis nas bases de dados Google Acadêmico e Cielo, no período, né, entre 2008 a 2018. Ainda na introdução, nós temos como objetivo geral verificar as características da produção científica nacional e internacional dos artigos que tratam do tema governança corporativa, né, a GC, disponíveis nas bases de dados Google Acadêmico e Cielo, identificando nesses casos práticos e interfaces, com um período de recorte de 2008 a 2018. No nosso referencial teórico, nós destacamos dois pontos, né? A governança corporativa e seus principais conceitos e os estudos bibliométricos nacionais e internacionais sobre governança corporativa. No caso, uma parte bastante importante, já que o nosso objetivo e a nossa pergunta gira em torno dessa produção acadêmica, né? O que vem sendo produzido. No que tange à metodologia, nossa pesquisa ela é caracterizada como descritiva, como qual e quantitativa. Nossa ferramenta principal utilizada foi a bibliometria, né? Através de duas bases de dados, que foi o Google Acadêmico e o Cielo, e um período de coleta de trabalhos que se deu-se entre 2008 a 2018, ou seja, tivemos um período, né, de 10 anos, um recorte temporal de 10 anos. Após a análise, né, dos artigos, a gente obteve uma amostra de 74 trabalhos disponíveis, o que só foi possível através de uma seleção, através da palavra-chave governança corporativa, onde foi pesquisado somente nos seus resumos e títulos, no caso, nos títulos, no caso dos trabalhos disponíveis nessas duas bases de dados. A gente pegou essa palavra-chave e fez essa seleção. Através desses artigos selecionados, a gente fez uma organização dos dados no Excel. Após essa organização, nós pegamos os dados, né, e colocamos também no software Mendeley, que foi também para a organização dos nossos dados, principalmente da questão das referências. Após isso, né, a gente utilizou dois softwares. Que foi o software PSS versão 21, que foi principalmente para a parte quantitativa, e o NVivo 11, que foi exclusivamente para elaborar o gráfico de nuvem de palavras. Na nossa metodologia, a gente traz aí a figura 1, onde mostra justamente as etapas de pesquisa executadas, que foram 7 passos, como está descrito aí na figura: elaboração da pergunta, busca na literatura, seleção dos artigos, extração dos dados, a análise e a apresentação dos dados, foi sintetizado os dados e, por último, foi feito um aprimoramento e atualização da revisão. Com relação à análise dos resultados, nossa pesquisa ela foi dividida em duas etapas, que foi a análise bibliométrica
e para além da bibliometria. Na nossa análise bibliométrica, eu trago aí a figura 2, onde mostra a evolução das publicações com o tema da governança corporativa. Se vocês perceberem, do ano de 2008 foi o ano que teve mais produções acadêmicas sobre o tema. Analisando, né, os artigos, a gente percebeu que não teve assim uma concentração de periódico, né, sobre essas publicações. Foi uma coisa bem espalhada mesmo. Vários periódicos produziram sobre o tema governança corporativa no ano de 2008. Mas, se vocês perceberem, a gente tem outro ponto importante, que é no ano de 2018, que teve um declínio nas publicações, um fator preocupante. A gente procurou identificar, né, o que teria ocasionado esse declínio, mas a gente percebeu que a explicação maior era a questão de congressos que envolviam o tema governança corporativa, no caso, a diminuição de tais congressos. Na tabela 2, nós trazemos o top 5 dos autores que mais publicaram no período, né, de 2008 a 2018. Se vocês perceberem, até o quarto, né, autor possuía a mesma frequência, mas devido à nossa pesquisa no Lattes dos professores e em outras fontes de pesquisa, a gente percebeu que o autor Silveira, né, ele tem grande participação na área da GC, pois ele atuou 10 anos, né, como professor pesquisador da USP. Inclusive, a USP ela se destacou com mais publicações, né, no nosso trabalho, assim como ele foi chefe do departamento do IBGC, né, que trata sobre a governança corporativa no Brasil. Por isso, a gente deixou ele aí no top 1, né, dos 5. Voltando para além da bibliometria, nós temos aí a figura 4, onde é colocada a nuvem de palavras, né, dos principais termos, referente aos títulos dos artigos. Como o nosso tema fala sobre governança corporativa, logicamente, as palavras governança e corporativa estão em destaque. Mas, se for perceber, algumas palavras nos chamam a atenção, como brasileiras, relação, desempenho, mercado, capital. E lendo, né, os artigos que a gente selecionou, a gente percebe que a maioria são voltados para o mercado brasileiro. Por isso, tais palavras em destaque. Na tabela 5, nós também trazemos o top 5, só que de interfaces, né, da governança corporativa com áreas de conhecimento. E, em primeiro lugar, nós temos a teoria da agência. Na nossa pesquisa, a gente pegou, né, os principais autores e artigos selecionados dentro da nossa pesquisa e buscou mostrar o que eles abordaram de mais importante sobre essas áreas de conhecimento. É uma coisa bastante relevante para quem quer falar sobre o tema, quer publicar sobre o tema governança. Por fim, nós trazemos as considerações finais, né, onde consideramos a governança corporativa como um tema atual e crescente, apesar daquele declínio preocupante que tivemos em 2018, mas isso só intensifica, né, no caso, intensifica a construção, né, de novas pesquisas sobre a governança corporativa. E a gente traz também algumas lacunas, principalmente no tangente base de pesquisas, no caso, para os futuros pesquisadores acrescentar mais bases de pesquisas, assim como fazer algumas relações, né, dos dados encontrados, identificando alguns aspectos importantes, como, por exemplo, os aspectos metodológicos. E é isso, pessoal, assim, nós aqui no slide traz algumas referências, né, importantes do nosso trabalho, e eu agradeço pela oportunidade de estar participando desse congresso. Obrigada.